tranquilo. Exato, se o cara esperar, a taxa de juros, vou esperar ela cair para 8%, né, que é mais ou menos a perspectiva que a gente tem dessa nova queda. Vai estar em 8%, os fundos imobiliários que ele poderia ter comprado a um preço melhor agora vão estar muito mais caros, então o principal é isso. E dá para olhar no retrovisor e ver o que aconteceu, né? Já teve alguns períodos que os fundos imobiliários, principalmente até lá para 2019, final de 2019, começo de 2020, antes da pandemia, né? Porque a pandemia mudou muito o mercado, mas naquele momento os fundos imobiliários estavam muito valorizados. Assim, eles chegaram numa cotação que vai demorar muito para voltar a estar aquela cotação. Foi quando o nosso pai entrou, se eu não me engano. Foi, Aí depois ele não entende, o cara vai lá, compra com ágio, sei lá, de 30% e, querendo ou não, beleza, tem que se expor ao mercado, mas às vezes chega um ponto que tá meio absurdo o preço que tá sendo praticado. E é por isso que às vezes é ruim você comprar tudo de uma vez só. Sim. Aí você fala, o pai de vocês comprou tudo em janeiro de 2020. Poxa, se ele tivesse comprado um pouquinho também em março de 2020, já ia ser tinha outra calibrado coisa. já. Exato. E aí, hoje em dia, ele tem um imóvel de aluguel, ele ainda fica com o pé atrás, que a gente já falou diversas vezes, ele acompanha o podcast, deve estar vendo aqui também, que eu prefiro muito mais ter fundo imobiliário na carteira do que ter imóvel que eu compro a preço de mercado para alugar. E aí ele tem imóvel que tá alugado, e aí até no último dia dos pais ele perguntou, não, mas quanto que eu conseguiria de rendimento? E aí querendo comparar, mas ao mesmo tempo ele tem um pé atrás porque ele comprou quando tava, tipo, super em alta, então... Eu acho que esse ponto é legal, até dar um recado aí pro pai de vocês, né? Porque o imóvel físico, obviamente ele tem outras características, mas se a gente olhar só a rentabilidade média desse aluguel que entra, os fundos imobiliários são muito mais rentáveis. Exato. Né? Tem alguns estudos da Fipesap, né, que diz que um imóvel residencial no estado de São Paulo, ele rende mais ou menos para o proprietário algo em torno de 0,4%, 0,5% ao mês. Cara, e com facilidade a gente consegue fundos imobiliários bem seguros, estáveis, sólidos, renomados, com retorno histórico comprovado, que paguem 0,7%, 0,8% ao mês. Fundo de tijolo ainda, que a maior insegurança das pessoas é o seguinte, não, mas o imóvel valoriza, mas se é um fundo imobiliário de tijolo, com bons ativos, a tendência é que valorize também no longo prazo. Valoriza e tem outros pontos positivos. Tem uma gestão profissional, então você não precisa ficar correndo atrás de inquilino. Se tiver algum problema de estrutura, se tiver que fazer alguma reforma, tem uma gestão profissional que faz isso, até mesmo se tiver problema jurídico. Além disso, esses imóveis, eles tendem a ser os melhores imóveis do país, né? Porque precisa de muito dinheiro para comprar um imóvel de muita qualidade. Então é muito mais fácil um fundo imobiliário fazer captação e ter esse dinheiro grande para comprar um imóvel do que uma pessoa física comum. Fora a diversificação ainda, né? Então você pega um fundo imobiliário de shoppings, por exemplo. Tem vários shoppings no portfólio que diversas, às vezes dezenas, centenas de lojas alugam. Se um inquilino sai, a receita do fundo vai ser pouco prejudicada. Se você tem apenas um imóvel de aluguel e o inquilino sai, sua receita é zerada. Exato. E outro ponto que corrobora com isso. Você tem segmentos diferentes. Então, se você quiser comprar uma casa para colocar para alugar, provavelmente vai ser ou residencial ou um escritório. Agora, se você vai para os fundos imobiliários, você consegue comprar um galpão logístico num grande centro, você consegue comprar um shopping center, enfim, você tem uma gama de opções para se expor até setores diferentes que você fazendo isso através de um imóvel físico é muito difícil. Então, você está exposto no mercado imobiliário, você tem a resiliência dos imóveis, você tem correção de valor, né, do imóvel ou da cota do fundo imobiliário. E você tem o dividendo que cai na conta, que é parecido com o aluguel. Então, é muito similar a ter um imóvel, só que com muito mais vantagens. Vantagens de ser mais rentável, vantagem de ser mais sólido e ter uma gestão profissional. Com certeza. Tanto que nós sempre comentamos aqui, até no podcast, que comprar imóvel a preço de mercado acaba sendo, para mim, uma loucura gigantesca. Que você está pagando o preço que ele já vale, então você não vai ter um ganho de capital gigantesco, a não ser que você compre um preço descontado, mas aí tem que ter uma gestão muito mais ativa. Então a galera que realmente ganha dinheiro com imóvel ou vai lá e constrói, ou compra de leilão, porque para comprar a preço de mercado, o dividend yield que você vai ter vai ser muito baixo. Então, hoje em dia aqui em São Paulo, 0,5% ao mês já tá bom demais, né, Renan? Já é complicado, né? Até já é difícil. Essa pesquisa, não sei de qual região, se é São Paulo inteiro, mas, por exemplo, o imóvel que eu moro de aluguel, e eu pago, em relação ao preço do imóvel por mês, 0,29%. Nossa, muito barato. E aí, você para analisar junto com isso,
ainda tem o imposto de renda que vai incidir sobre o Exato. aluguel, enquanto isso no fundo imobiliário não tem. Se você é proprietário de um imóvel e você ganha o aluguel, você tem que pagar imposto. Sim. E o dividendo do fundo imobiliário isento. Né? Mais uma vantagem. Sim. E um fator que você até comentou agora é sobre depois da pandemia, que mudou bastante os fundos imobiliários em si, né? Então, tiveram uma desvalorização gigantesca no fundo de shoppings, que agora já está voltando, de lajes corporativas. Atualmente, quais são os setores que você mais gosta de investir nos fundos imobiliários? Os setores que eu mais gosto dos fundos imobiliários são setor de papel. Eu gosto muito do fundo imobiliário de papel porque ele corrige a inflação e corrige a taxa Selic, e o Brasil é um país que historicamente tem inflação e Selic alta, então eu sempre considero o fundo de papel uma boa opção, tá? Mas fazendo uma diversificação de carteira, metade em papéis, metade em tijolos, acho que faz sentido. Gosto muito de lajes corporativas, embora ainda estejam sofrendo por causa da pandemia ainda, questão de home office. É o setor que ainda não se reestruturou totalmente, por causa de uma mudança de conceitos e procura mesmo, né? Oferta e demanda. Mas você não vê que o mercado precificou muito para baixo isso? Porque eu Muito. acho que não faz nem sentido Eu alguns acho. PVPs que uns fundos de lajes corporativas estão sendo negociados. Eu também acho. Eu acho que é desafiador, é difícil. O setor, o segmento ficou mais para trás justamente porque ele tem mais desafios. Mas eu acho que vai recuperar. Né? Outro dia eu escutei uma analogia interessante, né, sobre os fundos de escritórios. Que se você for imaginar, por exemplo, aquelas ideias de... Vai numa festa, tem champanhe e aquelas taças. Né? Se você coloca o champanhe na primeira taça, ela vai caindo numa escadinha, né? A primeira taça enche mais, a segunda taça... As que estão aqui nas pontas demoram mais para encher. E só vão encher quando todas as outras já tiverem enchido. E aí a analogia com o mercado de escritórios é o mesmo. Os fundos os imóveis mais bem localizados, eles vão ser alugados antes. Esses que estão mais na ponta vão demorar. Vão ser alugados? Vão, mas só quando os outros já tiverem. Então, por exemplo, o segmento, a localização de escritórios, principalmente em São Paulo, né, que é uma grande capital e tem o maior PIB do Brasil. Região da Faria Lima, já está tudo locado. Né? Então, os imóveis que têm exposição os fundos que têm exposição a imóveis de mais qualidade, né? Aqueles AAA, super bem localizados na Faria Lima, esses daí estão tranquilos. Agora, cada região vai vindo depois. Então, tem Berrini, tem Avenida Paulista, tem outras regiões, Chucri e Zaidan, por exemplo, é mais complicado, vai demorar mais. Chácara Santo Antônio demora mais, porque é um pouco mais afastado. Né? Então, ficou para trás mesmo, porque ainda tem problemas de aluguel para resolver. Só que, se ficou para trás, é o maior potencial de ganho também. Exato. E o mercado já precificou bem mais para baixo, então o mercado costuma ser muito mais otimista do que o normal e muito mais pessimista também. Exatamente. Então, assim, eu gosto muito do mercado de lajes. Tem que olhar, fazer um pente fino ali para ver os imóveis mesmo que tem no fundo. Isso aí é uma coisa que eu bato muito no pé, eu falo muito sobre isso, que o investidor ele não pode olhar só o nome do fundo imobiliário, o ticker dele que está lá negociando na bolsa e esquecer de ver o que tem dentro do fundo. Então, você vai olhar um fundo de laje corporativa, cara, onde são os imóveis? Qual é a qualidade técnica dos imóveis? Porque elas têm uma classificação, que é o AAA, ou então é B, ou é C. Você tem que fazer a lição de casa, dar uma olhada no relatório gerencial e saber naquilo que você está investindo. Exato, é a mesma coisa de um imóvel físico. Quando você vai comprar um imóvel para alugar, você vai olhar a região, se tem muita vacância, se aluga muito fácil ou não. Então, a mesma coisa em um fundo imobiliário, tem que ser analisado isso. Agora, um outro setor que eu acho que ele é mais sólido, quando a gente fala dos tijolos, é o de logística. Né? Esse daí está muito bem estabelecido, consegue repassar preço, né? Aumentar o aluguel dos inquilinos, os inquilinos são sólidos, principalmente porque a localização é muito, muito importante para a logística. Né? Por exemplo, um galpão logístico, um centro de distribuição, ele tem que estar próximo a uma rodovia que leve para uma grande capital. Né? Então, a maioria desses galpões estão próximos de São Paulo, Minas Gerais, alguma região ali do Rio de Janeiro, tem que ter fácil acesso. Então, esses imóveis eles são feitos com a qualidade que o inquilino espera, o inquilino fica lá por muito tempo, ele tem valor. Normalmente ainda tem muitos que são contratos atípicos, né? Exato. Então, contratos de uma duração maior, não é aquele famoso contrato de 36 meses do aluguel ou até mesmo das lajes corporativas. Essa questão do contrato atípico ele é muito boa, é muito interessante porque é uma previsibilidade muito grande. Às vezes esse contrato tem 10 ou 15 anos.
com aquele inquilino. E o inquilino não vai querer sair. E tem muito contrato desses atípicos que eles são muito protegidos. Que mesmo se o inquilino quiser sair, ele tem que pagar toda a diferença dos meses. Então, se eu tenho um contrato de 10 anos e eu quiser sair hoje, eu tenho que pagar os 10 anos, trazer isso a valor presente e pagar para o fundo. Imagina, ele não vai querer fazer isso. Exato, e quanto melhor a localização ainda, mais tranquilo de ser alugado. Então, por exemplo, o Mercado Livre, a Amazon, as grandes empresas hoje que trabalham no e-commerce buscam imóveis, buscam galpões logísticos próximos da capital, porque é aquela entrega de um dia, no mesmo dia do Mercado Livre. Então, imóveis que têm a localização mais próxima de uma capital é muito mais tranquilo de serem alugados, a vacância vai ser menor. Exato. E olha que legal, né? Pode ser o Mercado Livre, pode ser a Amazon, pode ser o Carrefour, tanto faz qual é a loja do varejo que vai despontar daqui para o futuro. Vai precisar de galpão logístico. Sim. Então vai funcionar. E na questão de laje corporativa também, principalmente aqui em São Paulo, o interessante é que tem muitos imóveis que não são replicáveis. Então, não tem como construir outro prédio na Faria Lima para ser prédio comercial. Se alguma empresa quiser alugar, vai ser o que já tem lá. Então, por conta disso, a chance de vacância e a chance de você ter um inquilino pagando é muito maior. É o custo de reposição, né? O custo de reposição é muito alto. Não existe como você bem falou, um terreno livre na Faria Lima para levantar um imóvel novo. E se tiver, vai demorar 2 ou 3 anos. Tem um custo de reposição muito grande. Então, aquele empreendimento ele fica mais valioso. E aí vale a gente ressaltar também que tem os erros, né? Por exemplo, mesmo quando a gente fala de laje corporativa, tem aquele caso famoso daquele fundo imobiliário lá do Macaé. Sim, né? da Petrobras. Do Rio de Janeiro. Exatamente. Era um fundo imobiliário que tinha um imóvel locado para a Petrobras. A Petrobras chegou e falou, olha, vou embora. Acabou. O imóvel ficou vago. Numa cidade que não é tão grande assim, não tem tanta demanda de empresas, que é Macaé, né? Uma cidade menor no Rio de Janeiro, não conseguiu alugar. Se o fundo imobiliário não aluga o imóvel que ele tem, ele fica vago, né? A famosa vacância. Sim. E aí não tem dividendo, não tem receita, não tem dividendo, e aí a cota despencou na bolsa, Sim, né? a cota que era negociada a cerca de R$ 100 hoje, se eu não me engano, a última vez que eu vi, estava em torno de R$ 10. E é algo que o investidor tem que analisar, porque ele ainda paga um certo dividendo da multa que a Petrobras pagou quando saiu, que é um contrato atípico. E aí você olha o yield, tá acima de 10%. E aí você vê que o fundo caiu pra caramba, muitas pessoas olham, não entendem do mercado, não estudaram nada e pensam, tá com yield bacana, caiu pra caramba, vou comprar. Sendo que, na verdade, o imóvel não tá alugado, é uma região que não tá tendo demanda, ele já tá desalugado, se não me engano, há 3 anos, acho que foi 2020. E o camarada vai lá, não tem conhecimento, compra e acaba se dando mal, né? Então uma cota que era 100 tá 13, pode ir pra 6, pode ir pra 5, pode ir pra 2, pode ir pra 1. Não, sem dúvida nenhuma, o maior erro do investidor de fundo imobiliário é olhar só para o dividend yield e se tiver alto, ele vai lá e compra. Se ele não souber o que tem dentro do fundo, ele pode estar comprando alguma coisa problemática. Porque muitas vezes o dividend yield, né, o percentual de dividendo que cai no ano, às vezes esse percentual está lá em cima, está alto, mas é porque a cota do fundo despencou. E por que a cota despencou? Porque ninguém mais quer, todo mundo vendeu. Quem era cotista colocou a mercado e falou, olha, vou assumir o prejuízo. A cota cai e aí o dividend yield proporcionalmente ele aumenta. Sim. Mas é por um período pequeno, porque é um fundo que está com problema. Então, a grande dica para o investidor é entenda o que tem dentro do fundo. Porque um fundo imobiliário não é difícil. Ele é um conjunto de imóveis ou de ativos imobiliários. Então, se esse conjunto de ativos imobiliários for com qualidade, ele vai trazer retorno. Porque vai ter interesse, vai ter inquilino, vai ter negociação, enfim, aí vai ser super tranquilo. Agora, se só olhar o dividend yield e estiver lá em cima e comprar, você pode estar cometendo um erro. Exatamente. E quais tipos de fundos imobiliários, quais setores que hoje em dia você não gosta, não investe? Olha, eu não invisto. Para te falar a verdade, fundo de shopping center não é meu preferido. Né? Eu até acho interessante, gosto. O XPML, por exemplo, ele teve uma valorização super grande ultimamente, mas tem muitos problemas também. Né? Tem alguns fundos de shopping que eles ficam muito grandes e aí eles não têm os shoppings de melhor qualidade. Né? A gente até costuma falar que os melhores shoppings do país, eles estão mais com as empresas do que com os fundos. Então, os shoppings do Iguatemi, da Aliansce Sonae, etc., eles estão nas empresas, né? Eles não estão nos fundos de shopping. Então, fundo de shopping eu até gosto, mas menos. Né? Eu prefiro
papel, laje corporativa, logística. Renda urbana também é muito bom, né? São poucos fundos de renda urbana, né? Tem 2 mais famosos, que é o HGRU e o TRXF. Renda urbana, o que é, né? É varejo, é loja. Então, lojas pernambucanas, sei lá, supermercados, Carrefour, instituição de ensino. Então, é urbano e não é laje corporativa, não é escritório. Então, isso é muito bom porque, principalmente esses inquilinos, eles dependem muito do ponto. Então, mais uma vez, a localização. Né? Mais uma vez, a localização ela é importante. E aí, uma instituição de ensino bem localizada, uma loja, um supermercado, mesmo se aquele inquilino sair, vai ser reposto, porque vai ter um concorrente que vai querer entrar. Então, renda urbana também é um setor que eu gosto muito. Obviamente, aqueles setores que não são bons são aqueles fundos que são muito concentrados, Sim. ou que seja monoativo, ou muito pequeno, precisa estudar mais para saber se realmente vale a pena investir naquilo, porque tem mais risco. Exato, para quem não entendeu, é o fundo monoativo que, por exemplo, só tem um imóvel. Então, o que você deu de exemplo do Macaé. Então, ou também o monoinquilino, né? Que ele pode ter mais de um imóvel, mas só tem um inquilino. Então, tem que ser estudado mais a fundo, porque se o inquilino sair, ele é altamente prejudicado. E não precisa nem ter só um inquilino. Às vezes, um fundo imobiliário tem uma concentração muito grande de ou um mesmo inquilino ou um mesmo emissor ali de um CRI. Sim. A gente viu isso acontecer com vários esse ano. HCTR, DEVA, TORD, tiveram um problemão, por quê? Porque eles estavam muito concentrados em um só emissor de um título de dívida, né? Que é um CRI que faz parte do fundo de papel. Então, teve um calote, só que chegava desses fundos a 20%, 30% ou 40% do patrimônio do fundo com aquele emissor. Então, tomou um calote muito grande. Exato. Então, em um fundo imobiliário de tijolo, por exemplo, o que você tem que analisar mais a fundo são os imóveis e quem está alugando esses imóveis. Em um fundo de papel, você tem que ver as empresas que têm dívidas, porque a diferença do fundo de papel para o fundo de tijolo é que um tem imóveis, o outro tem dívidas no setor imobiliário. Então, você tem que olhar as empresas que estão devendo, se elas são seguras ou não. Tem que olhar a rentabilidade, se é muito acima do normal, igual o DEVA 11 e o HCTR 11. Então, tinha dívida IPCA mais 15, Exato. IPCA mais 16. Então, se a recompensa é maior, é porque a chance dessa empresa não pagar também é maior, senão não existiria esse gap, né? Exatamente. Até os próprios contratos ali desses CRIs, né, que são multipropriedade ou muito pulverizados, né, eles já são setores mais arriscados do que setor logístico, educacional ou corporativo. Então, 2 dicas para o investidor que estiver olhando o fundo de papel e ele quiser tentar identificar se ele é mais seguro ou mais arriscado. O primeiro, esse é muito simples. Se você olhar lá no relatório gerencial, quanto que ele está pagando, né? Esses contratos, a média dos contratos, se juntar, sei lá, pegar um fundo imobiliário, ele tem 50 CRIs, 50 ativos imobiliários de papel ali. Desses 50, a média, quanto está pagando? É IPCA mais 10%. Aí você pode olhar o seguinte, quanto que o Tesouro Direto está pagando? Sim. Porque o Tesouro Direto ele é o comparativo, é o ativo livre de risco, digamos assim. Aí você olha lá, o Tesouro Direto está pagando, vamos dar um exemplo, IPCA mais 5. Se aquele fundo imobiliário está pagando IPCA mais 10, ele é bem mais arriscado que o fundo imobiliário é bem mais arriscado que um Tesouro Direto, né? Então, você pode usar isso como um comparativo. Se o fundo, na média, estiver pagando IPCA mais 12, mais 13, mais 15, mais arriscado ainda. Sim. Só que um fundo imobiliário sempre vai ter que pagar mais do que um título do Tesouro Direto. Exato. Não tem como você pegar e um fundo imobiliário tá pagando IPCA mais 5, que é igual ao do Tesouro, né? Nessa suposição. Porque o governo é o emissor, é o que tem a maquininha de imprimir dinheiro lá. Então, não faz sentido. Ele tem que pagar mais, mas se é um valor muito absurdo do normal, do padrão, é porque o risco do devedor não pagar é maior também. Exatamente. Então, nesse mesmo exemplo que a gente está dando, se o Tesouro tiver IPCA mais 5 e você olhar um fundo imobiliário que estiver pagando IPCA mais 7, mais 8, tá ok. Ainda tá num nível bem seguro. Se tiver 10, 11 ou 12, já tá mais arriscado. 15, muito mais arriscado. E aí a chance de tomar um calote, ela existe, ela é grande. Sim. Você vai ganhar mais dividendo? Vai, se não der problema nenhum. Né? Muita gente perguntou sobre o HCTR, ou DEVA, ou PORD, o TORD, né, que tiveram problema. Eu falei, olha, já estava contratado que poderia ter problema. Quando você comprou, você teria que saber que isso poderia acontecer. Né? Então, agora faz o quê? Agora já deu errado.
Agora, eu acho muito difícil voltar àquele patamar que estava antes. Eu acho que tem muitos outros fundos muito mais seguros, né? Eu acho que aí vai da parte da estratégia do investidor. Eu, por exemplo, eu não invisto em fundos imobiliários que são arriscados. Uhum. Porque se eu quiser risco, na minha visão, eu vou para as ações, eu vou para o investimento em dólar, eu vou para um investimento em criptomoedas. Porque aí é risco. Exato. Fundo imobiliário, para mim, é segurança. Eu penso dessa mesma forma. Então, na minha carteira, o que eu vou ter de fundo imobiliário? Fundo imobiliário que tem uma constância nos dividendos, que tem bons imóveis ou dívidas de empresas seguras, porque o risco que eu vou tomar na minha carteira não está nos fundos imobiliários. Exato. Tá nas ações, tá em criptomoeda, tá em colocar no exterior. Porque aí o potencial de crescimento, valorização, é maior Sim. nesses ativos mais arriscados. O fundo imobiliário é aquele previsível, tranquilo, seguro, que paga sempre. Vai ter valorização? Vai, mas nunca vai ser um negócio que vai duplicar, triplicar em pouco tempo, né? Então, eu acho que essa composição ela faz sentido. E aí, mais um ponto para o investidor que estiver olhando o fundo de papel e quiser identificar se ele é mais seguro e ou mais arriscado, primeiro olhando essa taxa média de retorno, né, desse conjunto de CRIs. E um segundo ponto é analisando qual que é o rating de crédito dessa empresa que é emissora, ou seja, a devedora dessa relação, né? Então, existem agências classificadoras de risco que elas falam, olha, a Coca-Cola ela é muito segura e o rating dela é A. Não tem como ela dar um calote, porque ela tem tanta receita que ela não vai dar um calote nunca. Agora, a fazenda do Jairzinho aqui do interior de São Paulo, ele não tem rating nenhum, então a chance dele dar um calote é muito maior. Então, existe essa classificação, né? E nos relatórios gerenciais, a grande parte dos fundos de papéis, eles colocam esse rating lá. Então, você consegue ver, tem fundo imobiliário que tem a maioria dos contratos com rating A ou até B. Então, ele é mais seguro. E aí, a gente usa no mercado essa terminologia que esse fundo mais seguro ele se chama high grade. E aquele fundo mais arriscado se chama high yield. Só que não está escrito em nenhum lugar, olha, esse fundo é high grade e esse fundo é high yield. Então você precisa analisar e essas duas dicas já servem muito bem para você saber se é um fundo high grade ou high yield, ou seja, mais seguro ou mais arriscado. Olhar a taxa média de retorno e olhar uma média também do rating, que são esses emissores desses CRIs, ou seja, esses devedores desse título aí de renda fixa.